Olá, tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje a nossa live não foi pela manhã, tá sendo agora, né? E bem-vindos, né, ao 38º dia do livro Uma Vida com Propósitos. Estamos aí na reta final e você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, já aproveita, já se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações. E você que já está conosco aí, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? E o tema do dia de hoje é tornando-se um cristão com excelência. É essa a temática de hoje. E o texto de inspiração, ele está lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz assim: Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem a todos as boas novas. E lá em Salmo 67, verso 2, diz assim: assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Amém? E a temática dessa noite, dessa palestra do 38º dia, né, que é tornando-se um cristão com excelência, a grande comissão, né, é a sua incumbência. Essa é a nossa grande comissão. Você tem uma escolha a fazer: ou se tornar um cristão com excelência ou um cristão relapso. Essa é a nossa escolha. Olá, Ana, tudo bem, lindona? Deus abençoe. Cristãos relapsos buscam principalmente a satisfação pessoal. Esses estão salvos, mas são egoístas. Gostam de comparecer às reuniões de louvor, aos seminários edificantes. No entanto, você jamais os encontrará em uma conferência sobre missões, porque não estão interessados. As orações deles concentram-se nas suas próprias necessidades em seus pedidos de bênção e de felicidade. É a fé, né? E a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar a minha vida mais confortável. Eles querem usar Deus para os seus propósitos, em vez de serem usados para o propósito dele. Então, esse é o tipo, né? É o tipo aí de cristão relapso. Já os cristãos com excelência, né, em contrapartida, eles sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles são ávidos para receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Legal essa parte, né? E os cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. Uau! Sua alegria, sua confiança, seu entusiasmo contagiam, porque sabem que são importantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles de novas maneiras. E aí o autor ele pergunta para mim, para você: que tipo de cristão você quer ser? O relapso ou de excelência? Com certeza, né, nós queremos ser aí o de excelência. E olha o que o autor diz: Deus nos convida a participar da mais magnífica, ampla diversidade e importante causa da história: o reino. A história é a história de Deus. Ele está formando sua família para a eternidade. Nada é mais importante nem mais duradoura. No livro de Apocalipse, descobrimos a missão global que que será realizada. Um dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Está escrito lá em Apocalipse 7, verso 9, parte B. E nós seremos um desses integrantes, né? Uma dessas tribos, um desses povos, um desses clãs aí. Estará um dia diante de Jesus Cristo para adorá-lo e envolver-nos como cristãos com excelência
nos permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Aqui diz assim: quando Jesus ordenou que os seus seguidores se fossem pelo mundo e todos, todos contassem a todos as boas novas, isso está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, um pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou chocado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgando naqueles animais vagarosos? Era tudo que tinham para o transporte. Então, naquela época, né, imagina, 2000 anos atrás, não tinha carro com ar-condicionado. Então, deveria cavalgando com os animais. Era tudo que eles tinham para o transporte. Não existia ainda barcos capazes de atravessar o oceano, portanto, havia barreiras físicas reais ao cumprimento daquela ordem. Então era muito restrito, né? As pessoas iam a pé, de cavalo, né? Jumento, sei lá, andando muitas vezes. Hoje temos aviões, barcos, trens, ônibus e automóveis. Nosso pequeno mundo, nosso pequeno mundo encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte. Se for necessário, as oportunidades que os cristãos comuns têm de se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Então o autor está falando sobre o quê? Sobre o que há 2000 anos atrás o povo tinha, né, que era só andar a pé, e hoje, 2000 anos depois, né, tudo aquilo que nós temos. Né, você vai fazer uma viagem daqui, né, daqui para Santa Catarina, você demora 50 minutos, 1 hora, né? E agora, se você for de carro, sei lá, umas 7 horas, 10 horas, não sei. E se fosse para ir a pé, né? Muitas vezes nós não pensamos sobre isso. Então, antigamente, evangelizar, na verdade, naquela época era muito mais difícil do que hoje. Tanto que nós estamos agora como? Né? Online, né? Pela internet. Então, qualquer pessoa no mundo que tem acesso a um smartphone e a uma internet pode, né, receber uma palavra. Vamos lá. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpas para não espalhar o evangelho. Uau! Agora, com a internet, foi aquilo que nós falamos, tudo fica ainda muito menor, né? Muito mais próximo das coisas. Como pensar como cristão de excelência? Como eu e você devemos pensar sobre isso? Troque o raciocínio egoísta pelo altruísta. Altruísta. Né? A Bíblia diz: amigos, não pensem mais como crianças, pensem como gente madura. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão de excelência. É claro que essa mudança de mentalidade, né, difícil de ser realizada, pois somos naturalmente egocêntricos e quase toda a publicidade de hoje nos incentiva a pensar em quem? A nós mesmos. Isso, imagina, o livro foi escrito alguns anos atrás. Hoje, então, as coisas estão muito mais real, né? Muito mais próximo da gente em relação a isso. Comece pedindo, como nós devemos começar, né? Pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a pensar nas necessidades espirituais dos não cristãos, toda vez que você for falar com um deles. Com a prática, você poderá desenvolver hábitos de orar silenciosamente, nada além de um sussurro, pela pessoa com quem vai encontrar. Diga: Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer. Precisamos pedir ajuda de quem? Do Espírito Santo, para que ele possa nos ajudar a ter um encontro, a conversar com essas pessoas que estão precisando, muitas vezes, ouvir uma palavra, principalmente nesses dias, né? Dias terríveis e difíceis.
Deixe de raciocinar de forma restrita e relacione de forma global. Olha o que o autor, que o Rick escreve aqui. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro, porque Deus tanto amou o mundo, né, que está escrito lá em João 3,16, que fez o quê? Que ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Aleluia. Desde o início, ele desejou reunir-se, né, reunir em sua família, membros de todas as nações que criou. Olha o que a Bíblia diz. Deus, de um só homem, Deus criou todas as nações que vivem na terra e decidiu quando e onde todas as nações seriam constituídas. Deus fez tudo isso para quê? Para que nós buscássemos e alcançando o encontrássemos. Isso está escrito lá no livro de Atos, capítulo 17, verso 26 e 27. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Verdade isso. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações estão cada vez mais entrelaçadas à medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esporte e até mesmo que fast food. É provavelmente que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia foram produzidos em outros países. Estamos mais unidos do que percebemos. Verdade, né? Eu particularmente amo comer comida japonesa, né? Então, imagina, veio originário da onde? De outro, né? Da outra parte do mundo. Vivemos dias emocionantes. Atualmente existem mais cristãos do que em qualquer outra época. Paulo estava certo quando ele disse o quê? As mesmas boas novas que chegaram até você estão sendo difundidas pelo mundo. Elas estão transformando vidas em todas as partes, assim como transformou a de vocês. Quando ele escreveu isso lá para a igreja de Colosso, né? Está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, verso 6. O primeiro passo para perceber a maneira global é orando por países específicos. Legal isso. Cristãos com excelência oram pelo mundo. E você? Tem orado pelas nações? Tem orado pelo mundo? Ore pelas nações, citando o nome delas. A Bíblia diz: se você me pedir, eu te darei as nações. Todos os povos da terra serão seus. Salmos 2, verso 8. A oração é a ferramenta mais importante em uma missão no mundo. Então a oração ela tem um poder gigantesco. Nós precisamos ter essa consciência e buscarmos as coisas em oração, né? Porque a Bíblia diz que precisamos trazer à existência aquilo que não existe, né? Então nós precisamos bater para que a porta se abra para nós. E como que a porta vai se abrir? Essa batida é o quê? Orando ao Senhor. As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar a nossa mensagem, mas não tem defesa contra as nossas orações. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa. Esteja você a 1 metro ou a 16 mil quilômetros de distância. Amém? Qual deve ser o seu alvo nas orações? É uma pergunta. Olha o que a Bíblia diz. Que devemos orar pedindo oportunidade para o quê? Para testemunhar. Isso está escrito lá no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 3. Né? E no livro de Romanos, capítulo 1, verso 10 também. E a coragem para falar. Está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 19. Devemos também interceder pelos que irão crer. Lá está escrito lá no livro de João, capítulo 17, verso 20.
pedir que a mensagem se espalhe rapidamente, segundo Tessalonicenses capítulo 3, verso 1. E solicitar mais trabalhadores, Mateus 9:38. As orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Nesse tempo de pandemia, o que nós estamos fazendo? Juntando as nossas orações, né? Intercedendo pelos nossos irmãos que estão em outros países, né? Em outras cidades, talvez até mesmo no nosso próprio bairro, mas estão longe de nós. E nós temos visto isso. Nós temos uma comunidade, né? Um grupo de oração, onde nós estamos orando, as pessoas vão mandando pra gente, ora pelo nosso pai, por fulano, por Beltrano. Colocamos essas pessoas na lista, né? Colocamos essas pessoas nesse grupo de oração e oramos, mandando energias positivas, pedindo para que o Senhor, né, as guarde e as livre. É isso que nós temos que fazer. Vamos lá. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão e atravessam um período de mudanças. As rápidas e incessantes mudanças que ocorrem hoje no mundo estão preparando como nunca antes as pessoas para ouvir as boas novas. E isso é verdade, se você tem percebido. Toda a situação que tem acontecido de uma forma global no mundo estão fazendo com que através das orações nós estejamos unidos, e através das orações nós podemos levar o que? As boas novas através de Jesus, né? Aqui diz assim, olha o que diz em Atos capítulo 1, verso 8. Jesus estabelece um padrão para nosso envolvimento. Vocês são as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É para isso que o Senhor nos chamou, né? Nesse momento, né, Jesus, né, estava estabelecendo um padrão do que? De envolvimento com aquelas pessoas, naquelas cidades, naqueles estados, né, naquele bairro. E da mesma forma, o Senhor, ele nos incumbe, ele nos chama para essa tarefa também, para nós evangelizarmos aonde? Né? Dentro do nosso trabalho, da nossa faculdade, dentro do nosso condomínio, e por onde nós passarmos, nós estamos incumbidos para levar as boas novas do Senhor. Vamos lá, aqui ó. Seus seguidores teriam de alcançar sua comunidade, que era o quê? Jerusalém. Seu país, que era onde? A Judéia, e outras culturas, como Samaria, e outras nações, até os confins da terra. Observe que a nossa comissão é simultânea, não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado para participar de uma missão relacionada aos 4 grupos de alguma forma. Então, mesmo que você não tenha esse chamado para missões, né, de alguma forma você vai ser incumbido para que isso se estabeleça. Você vai ser um canal de bênção para que as missões aconteçam. Substitua o pensamento imediatista por perspectivas eternas. Para aproveitar o máximo seu tempo aqui, você deve manter sua perspectiva eterna. Isso evitará o quê? Dar importâncias excessivas às questões menores e ajudará a distinguir entre o urgente e o eterno. Aleluias! Olha o que o apóstolo Paulo diz. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele escreve a Coríntios na sua segunda carta, né, que está lá no capítulo 4, verso 18. Precisamos crer, ver aquilo que é eterno, não se prender naquilo que momentâneo que nós estamos passando, porque toda dificuldade ela vem e vai, mas a palavra do Senhor, a eternidade é para sempre, e é isso que vai permanecer até o fim.
Muitas das coisas que empenhamos nossas energias já não significarão mais nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Uau! Não troque a vida por coisas temporárias, pois Jesus adverte: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, ele não está apto para o reino de Deus. No livro de Lucas, capítulo 9, no verso 62. Não podemos perder o foco do nosso trabalho, o foco da nossa missão com coisas que não são pertinentes, coisas, que são temporárias, que vai passar. Mas a palavra de Deus, mas o nosso chamado, as missões, elas são eternas. O que está sendo o que está se interpondo com a sua conivência entre você e sua missão? O que está dificultando? O que está afastando para que você cumpra a sua missão? O que está impedindo de se tornar um cristão de excelência? É uma pergunta que o autor diz. O que quer que seja, abandone-o. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Hebreus 12, 1. Então, aquilo que está atrasando a sua vida, eu não sei o que pode estar atrasando a sua vida. Talvez seja o seu trabalho, talvez seja o seu relacionamento, talvez seja a sua família, talvez seja você mesmo. Você não pode permitir que nada atrapalhe o seu chamado. O seu chamado precisa ser muito mais forte, do que qualquer outra coisa. Ou as pessoas caminham com você, ou você corre, porque esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa... Foi para isso que nós fomos chamados, e precisamos estar, na mesma sintonia. Imagina vários instrumentos tocando e aquela desarmonização. É tão ruim isso. Então precisamos estar harmonizados, na verdade, para que isso se cumpra. Por exemplo, como vocês sabem, nós temos um projeto social que é o Solidários do Amor, e isso está em harmonia. O que é o coração de Deus é um projeto de missões urbanas, onde nesse tempo de pandemia, centenas de famílias estão precisando de você e de mim. Pessoas que estão desempregadas, que não têm nem o arroz com feijão para comer. E aí o Senhor vai levantar quem? Eu e você, para alimentar, levar, ao alimento físico e o alimento espiritual, que são as boas novas para essas pessoas. Vamos saciar tanto o físico quanto o espiritual, trazendo o que? A esperança. Porque na situação que nós estamos vivendo hoje, meu querido, é uma calamidade, As pessoas estão sem esperanças. E quando as pessoas estão sem esperanças, elas entram aonde? Numa depressão, que levam elas à beira de suicídio. Porque não tem mais jeito para mim. Não vai dar mais certo. Mas nós somos aqueles que tiramos as escamas dos olhos. Abrimos os olhos das pessoas para que eles entendam e enxerguem que amanhã vai ser muito melhor do que hoje. Você acredita nisso? Você precisa crer nessa palavra. A Bíblia diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Olha, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Hoje pode estar ruim, hoje pode não estar fácil, mas amanhã será melhor. Precisamos crer. Vamos lá. Isso. Olha o que Jesus diz. Acumulem para vocês tesouros nos céus. Mateus 6,20. Como fazemos isso? Em uma das suas declarações mais incompreendidas, ele disse: use as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Lucas 16:9. Jesus não quis dizer que você deve comprar os seus amigos com dinheiro, mas que você deve usar os seus recursos, que Deus lhe deu para levá-los a Cristo.
eles então serão seus amigos para toda eternidade e vão lhe dar boas-vindas quando você chegar ao céu. Esse é o melhor investimento investimento financeiro que você pode fazer. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? O que a Nai falou agora, né, o Nai, que porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E o mais lindo disso, Nai, é o quê? É quando nós usamos os nossos recursos, né? E levamos Jesus Cristo para as pessoas que nós amamos. E elas compreendem isso e aceitam isso, né? Porque o tempo aqui vai passar, mas lá na eternidade, né, diz que eles nos darão boas-vindas, estarão conosco. Imagina que glorioso vai ser, né? Nós termos aí, podemos nos encontrar lá no céu, nos encontrarmos lá, né? Eu não quero ser só seu amigo aqui na terra, mas eu quero ser seu amigo para toda a eternidade. Amém? Pare de arranjar desculpas e comece a pensar de formas criativas para cumprir suas incumbências. Se você estiver decidido para fazer alguma coisa, há sempre um jeito. Pare de dar desculpa, né? As pessoas dão desculpas para tudo, para ser um fracassado, para não conquistar algo. Então que nessa noite você pare de dar desculpa para o seu chamado. Ah, mas tem pandemia, né? Como que eu vou evangelizar? Meu querido, olha aqui as redes sociais. Olha aqui uma mensagem que você pode mandar num grupo da família, que você pode colocar lá no seu Instagram, lá no seu Facebook. Hoje nós temos muitas ferramentas de evangelismo. E essa ferramenta, né, que nós estamos usando hoje, está sendo uma ferramenta fantástica para nós alcançarmos o propósito do Senhor. E eu fico feliz de ter entendido, porque eu poderia estar muito bem, né, no conforto da minha casa, eu estou aqui na minha casa, mas lá no sofá assistindo a minha Netflix, que eu amo. Mas não, eu precisei compreender que o propósito do Senhor, ele é muito mais, né, muito mais além, né, do que aquilo que eu posso imaginar. E como a Nai disse aí no post, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, que dias melhores virão para você e para mim. Então, se você está passando por uma prova, permaneça firme, porque você vai passar por essa prova, como diz Cassiane, dando glória a Deus. Aqui diz assim, se você estiver decidido, então faça de um jeito. Existem organizações prontas para auxiliar. Eis algumas desculpas mais comuns. Então vamos lá para algumas desculpas. Só sei falar inglês. Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países onde milhões de pessoas querem aprender a falar esse idioma e estão ávidas por praticá-la. Não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência em sua formação pode ser utilizada de algum modo. Estou muito velho ou muito jovem. A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo adequado para cada faixa etária. Então, meu querido, né, para você trabalhar com missões não tem tempo, não tem idade. Você pode fazer jovem, novo, não tem problema. Lendo esse livro, eu nunca tinha despertado esse interesse por fazer missões fora, né? Mas lendo esse livro, ele me despertou esse interesse. Quanto eu poderia contribuir, né, em algum outro país ou em algum outro estado. Hoje nós fazemos missões urbanas, nós fazemos projetos, né, projetos de missões dentro da nossa cidade, porque tem muitas pessoas à nossa volta que estão precisando de Jesus. Mas já imaginou você poder ir para um outro lugar, cumprir o propósito e o chamado do Senhor? Então pare de dar desculpas. Aqui diz assim, da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse ser muito velha para que o Senhor a usasse, ela também rejeitou, né, quando ela rejeitou, né, de ter filho, que diz assim também, ele também rejeitou as objeções de Jeremias quando ele alegou ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu envie e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo,
Pois eu estarei com você e cuidarei de você. Está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 1, do verso 7 e 8. Né? Sara, quando Deus disse para ela que ela seria mãe de multidões, ela riu, porque ela não acreditava que velha poderia gerar um filho. E ela se tornou mãe de uma multidão de pessoas. Porque quando Deus decreta, aonde havia esterilidade, vai haver vida. Aonde havia morte, vai haver vida. Aonde havia luto, vai haver alegria. Então não importa as suas condições hoje, né, que você está. Condições talvez geograficamente, financeiramente, emocionalmente ou espiritualmente. Mas se Deus decretou e se Deus deseja que você cumpra o propósito dele para alguma coisa, esse propósito vai se cumprir. Amém? Você pode soltar um monte de coraçõezinhos aí para o Senhor? Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Primeiro, adorar. Oi, Tiagão, tudo bom, meu querido? Deus abençoe você. Bárbara apareceu também por aí. Então, olha aí, todos são chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. O primeiro é adorar. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor por onde você passar. Por onde você estiver, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Se está tudo bem, adore. Se não está bem, continue adorando. Se está sobrando dinheiro, adore. Se você não tem, continue adorando. Se você tem saúde, adore ao Senhor. Mas se você está enfermo, continue adorando ao Senhor. Porque é na adoração que nós recebemos a cura, que nós recebemos a libertação e o conforto do Senhor. Tenha comunhão com Deus e com seus irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos eles vivam em onde? Em comunhão, em união. Torne-se semelhante a Cristo, né? Nós precisamos ser iguais a Cristo. E como você pode, Anderson, como eu posso me tornar igual a Cristo? Olha aqui, meu querido, a revelação aqui, através da palavra, das Escrituras. Como Jesus agiria mediante a essa situação. É fácil? Não, porque nós temos os nossos temperamentos, né? Nós temos as nossas fragilidades no nosso caráter e na nossa alma. Mas cada dia, cada situação que passa, nós estaremos provados para vencermos. Hoje eu estava conversando com uma pessoa. Eu quero paciência. Deus precisa me dar paciência. Deus não é uma fada madrinha que vai dar uma poção de pirim-pim-pim e você vai ter um monte de paciência. Não. Deus vai permitir situações na sua vida para que você exerça a paciência. Então, pega a visão. Servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Meu Deus do céu. Será que o Senhor ele vai estar chamando você ou a mim? Deus já nos chamou para servir. Mas será que nós vamos servir só aqui neste lugar? Ou será que o Senhor tem um mundo para nos enviar? E aí, um dia, Deus chamou Samuel, né? Samuel, Samuel. E ele não entendia nada, ele foi perguntar para Eli lá algumas vezes. E até que um dia Eli falou, é Deus, né? Quando essa voz chamar novamente, diga, né? O Senhor, o seu servo ouve. Então, quando o Senhor te chamar, não fuja dele, mas faça igual Samuel. Fala, Senhor, que o seu servo, a tua serva, ouve. Amém? E aqui, para nós finalizarmos aí, né? Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. Então não são apenas os evangelistas ou os missionários, mas essa é a missão para toda a igreja. Para você que já tem 70, 80 anos de igreja e para você que chegou hoje. Essa é a missão que o Senhor entregou. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a sua vida, porque nem ao menos perguntaram a ele se o queria servindo como missionário em algum lugar.
seja por medo, seja por ignorância, automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionário residente em outra cultura. E se sua tendência é dizer não, reexamine todos os diferentes meios e possibilidades possíveis. Você vai se surpreender. E ore, perguntando seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos próximos anos. Meu Deus, eu nunca tinha feito uma oração dessa. Perguntar para o Senhor, né, o que Ele quer de mim para os próximos anos. E esse livro ele nos faz refletir. Isso é tão legal, tão importante, porque se nós falarmos para o Senhor, é que o Senhor vai continuar nos dando vida, vida e vida em abundância, né, para que nós possamos cumprir o propósito dele. E eu peço para que o Senhor me encha e encha você de vida, de saúde, para que nós possamos apregoar, levar as boas novas para as pessoas que estão precisando delas. Ei, essa palavra é para mim e para você. Se quer ser semelhante a Jesus, deve amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a conversão da sua família e de alguns amigos. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e Jesus quer encontrar todos como seus filhos perdidos. Deus não tem prazer que nenhum se perca. E tanto que aí existe a parábola lá, lembra? Das 99 ovelhas. Eram 100 ovelhas. As 99 estavam lá, mas uma se perdeu no meio do caminho, ficou presa lá no aprisco. Mas o seu bom pastor deixou as 99 e foi em busca daquela que estava perdida e trouxe nos seus braços novamente para o seu rebanho. E é isso que o Senhor quer fazer, né, através das nossas vidas. E de contrapartida, se você é essa ovelha que ficou para trás, presa aí, né, no pecado, preso no mundo, né, nessa noite, o Senhor, que é o nosso pastor, Ele quer pegar você pelo colo, né, pegar você no colo e levar você novamente para te inserir no seu rebanho. Ele vai tirar toda essa lã suja, toda essa lã danificada, né? E ele vai, e aí daqui conforme os dias vão se passando novamente, vai começar a crescer lãs novas, lindas, brancas, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, minha querida e meu querido? Olha o que Jesus disse: somente aquele que põe de lado a sua vida por minha causa, né? Por causa das boas novas, é que saberão realmente o que significa viver. Está lá no livro de Marcos, capítulo 8, verso 35. E essa é a verdade que eu encontrei. No dia que eu comecei a colocar, tirar eu do foco, né? Mas colocar o Senhor em primeiro lugar. E começar a cumprir o propósito do Senhor. Meu querido, isso que nós estamos fazendo agora é o propósito do Senhor na minha vida. Eu não sei te explicar o porquê, mas eu sei que é o propósito do Senhor. Não deu para fazer a live de manhã, mas eu precisava fazer hoje. E o Senhor preparou esse momento para que isso acontecesse. E é muito melhor nós cumprirmos os propósitos do Senhor, né? As bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria orar por você nessa noite. Você pode fechar os seus olhos? Senhor Deus, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos nessa noite, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Que nós possamos nos encontrar, Senhor, no Senhor e nos encaixarmos no propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Continue abençoando cada um dos teus filhos, nos abençoando. Que nós possamos compreender, Senhor, Pai, a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Senhor, que quando o Senhor nos chamar, nós não venhamos fugir da tua presença, mas quando o Senhor falar, nós possamos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Que você possa dar ouvidos à voz do Senhor, que você possa ouvir o Senhor te chamando pelo seu
nome, e que você cumpra o propósito do Senhor aqui na terra, e que quando nós chegarmos lá na eternidade, nós possamos presenciar, né, e possamos ver, né, os nossos amigos, as nossas famílias lá no céu, e que nós não venhamos sentir falta de nenhum, porque como a palavra do Senhor diz, Ele não tem prazer que nenhum se perca. Assim como havia 100 ovelhas e uma se perdeu, Ele deixou as 99 e buscou aquela uma e trouxe novamente para o seu rebanho. Ele até hoje tem cuidado de mim e de você. Então, não deixe ninguém para trás. Amém? Amo vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até amanhã. Eu amo vocês e ainda devo amor. Tchau, tchau.